Festival Boa Morte, vamos lá, minha gente. A live de hoje, vidas dedicadas. Brasil, Espanha, Los Angeles, Austrália, unidos, falando sobre a cultura brasileira. Vamos lá. Mestre Badaró deu um show. Muito obrigado. Mestre Tom Matéria também foi magnífico, muita informação maravilhosa. E nós vamos agora com o nosso grande amigo, que tem umas perguntas maravilhosas para o Mestre Val Boa Morte. Mestre Val, cadê você? Linda Yudi. Mestre Jorge Satélite, Edson, grande abraço. Olha o meu mestrão aí. Para aproveitar a live para convidar todos para o primeiro festival de música online, homenageando o Mestre Paulo dos Anjos, hein? O Mestre Val, que é compositor, vamos lá, Mestre Val, participar também, viu? 15 de agosto será a final dessa live. E hoje nós estamos falando de vidas dedicadas à música, à capoeira, à percussão, à dança. E o Mestre Val Boa Morte é uma dessas figuras emblemáticas que também tem muito que ensinar a gente também, falar da sua trajetória. Os grupos folclóricos foram tão muito importantes para a capoeira mundial, né? Que levou a capoeira a diversos países do mundo. O Mestre Val tem uma contribuição também muito grande, muito forte, além de ser um grande compositor e mestre de capoeira. O Mestre Val Boa Morte já apareceu aí? Vamos lá. Mestre Jorge Satélite, cadê a família Clips? Cadê o Mestre Val? Olha o Mestre Val aqui. Filhos da Bahia. Festival da Morte. Eu já ia pegar logo um swingzinho ali de um pandeiro de piribau, fazer uma música. Bem-vindo, mestre. Boa madrugada para vocês aí. Boa noite, mestre. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu querido irmão, bem-vindo. Depois aí do mestre Badaró e mestre Tom Matéria. Já pensou, Foi maravilhosa, viu? Tivemos duas figuras aí ilustres, irmãos aí, e agora Mestre Val Boa Morte. Mestre Val, estou super feliz, viu, de ter você. E agora vamos aí, né, ver essa vida dedicada à cultura. Vamos falar com o povão aí um pouquinho da trajetória do Mestre Val Boa Morte. Pois é, boa noite, Brasil, bom dia, Austrália, boa madrugada, Europa. Eu sou Edival Egino Boa Morte Santos, na capoeira conhecido como Val Boa Morte, né? Natural de Salvador, Bahia, nasci na Liberdade, em Curuzu. Aí cresci e iniciei a minha vida na arte, na dança, na capoeira, na música, né? em geral. Bom, resido aqui na Austrália já há 26 anos, né? Com o meu trabalho, né? Ligado com a capoeira, a dança, né? A música. E, bom, minha trajetória eu comecei na Liberdade, né? Como eu falei, no ano de 79, né? E treinando na rua com meus colegas, vários companheiros, né? Como o mestre Tai, finado mestre Tai, né? Que foi a pessoa que começou comigo na época. Éramos todos, ele era mais velho que eu no caso, mas éramos todos crianças, né? E juntamos um grupo de meninos, né? De jovens na época. Era lá lutando na Avenida Santo Antônio, na mesma rua que morava o mestre Badaró, né? E para treinar a capoeira. E 2 anos depois eu comecei a treinar na academia do mestre Alfredo, que é o meu mestre até hoje. Lá na Liberdade, no caso, Duque de Caxias e Clube do Zé, antigo Clube do Zé, né? Juntamente com o mestre Amém Santos, mestre Marcos Gitaúna,
e muitos outros, né, que abandonaram a capoeira, mas éramos uma família, um grupo maravilhoso na época, né? E aos 2 anos, com 13 anos de idade, comecei a dançar com o mestre Badaró, tive minha primeira experiência com a dança, com o folclore, né, com o meu grande mestre Badaró, que deu um grande depoimento maravilhoso, a quem eu sou muito, muito, muito grato, né, por estar onde estou hoje, né. E eu escrevi aqui umas coisas aqui para dar uma andada na caminhada na história, né. Graças a essa minha experiência, eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo afora e conhecer 57 países, né? Dentro, nas condições de artista, capoeirista, né? E eu sou muito grato por isso, né? E tudo isso iniciou na Liberdade, com o nosso mestre Badaró, mestre Alfredo. Então, conversa aí, pergunta para mim, vai. É difícil falar de mim, né? Falar da minha pessoa. Vamos desenvolver essa web linda maravilhosa. E o menino pobre de Salvador, Bahia, né? Do bairro da Liberdade do Curuzu. E já como artista, conhece 57 países. Então, até você falando assim, parece até que está tomando um refresco, né? Não é para qualquer um, não, misericórdia. Aí já viu a potência do homem, né? Ele não foi só de passeio, não, viu? Como artista, divulgando a cultura brasileira. E a gente vamos, eu sempre digo, né, Mestre Boa Morte, hoje não, né? Há muito tempo é uma grande referência, porque os shows folclóricos. Aí eu, então, matéria, aprendeu no máximo um mortalzinho, um gaivado e tal. Mestre Val era grande referência de deixar qualquer um de boca aberta. Diz, rapaz, esses caras não sabem capoeira como, rapaz, parece até Ave Maria, né? Mas estou falando a nível de capoeira, a capoeira show, mas a capoeira do mestre Val não se resume só em capoeira show, né? Ele tem didática, ele é mestre de capoeira, é músico, é cantor, é compositor, um dos grandes compositores, mas não é pouco não, viu? 57 países, eu acho que eu já sabia disso, ou mais ou menos eu tinha uma impressão, mas não sabia o tanto. Mestre, vou fazer uma pergunta lá embaixo, né? Você teve seu começo com alguns amigos e depois foi treinar com o mestre Alfredo, meu grande irmão, amigo também. E eu fiquei até de fazer uma pergunta ao mestre Matéria, tem muita coisa para perguntar a você, mas eu vou fazer a você já, né? Nós que iniciamos a capoeira na década de 70, né? Eu comecei antes do que você, do que o mestre Matéria, né? Comecei em 72, eu já vou fazer uma pergunta que já vem lá do fundamento e daquele tempo antigo e reflete no hoje em dia, que eu acabei não fazendo mestre matéria. Você pode fazer um resumo e depois a gente vai dar prosseguimento à sua caminhada. A capoeira, na década de 70, né? Brincando, aprendendo na rua, com curiosidade, até achar uma pessoa que lhe deu um caminho, que aí você siga, e tem essa vontade de ingressar na dança. O mestre Badaró foi o seu grande mentor. A diferença daquela capoeira antigamente para a capoeira agora, sempre de vez em quando rola essa pergunta em grupos, mas eu quero sistematizar bastante o que eu quero perguntar. A capoeira, naquela época, né, nós tínhamos um pensamento de jogar capoeira, a gente nem pensava em ser mestre, e a gente tinha a vontade de treinar capoeira. E hoje em dia a capoeira está um pouquinho diferente. Eu não quero embarcar em um caminho distante, não. Mas eu queria que você que viveu a capoeira antiga, e você dá aula de capoeira, é mestre de capoeira, está vendo a capoeira hoje atualizada, como você vê, o que é que você sente saudade daquela época? Me diz aí alguma coisa, mestre Val. Eu ia fazer essa pergunta ao mestre Matéria, acabou não tendo tempo. Mestre Lazinho, da minha época, o que eu sinto saudade é da capoeira vista do jeito que a capoeira era, no caso. Né? Existe hoje muitas caras. A capoeira, ela, né, não tem
tá faltando identidade na capoeira de hoje. Antigamente a capoeira era o que era. Eu falo da minha época. Eu não falo nem dos anos 70, porque eu já começo a falar 79, sim. de 80 para aí diante, né? O início de 80, porque aí foi quando eu saí, quando eu comecei a treinar com o mestre Alfredo, foi quando eu comecei a realmente sair um pouco, né? Que já foi 81 em diante. Mas antes disso, era a capoeira local mesmo, né? Da Liberdade, da rua. E tem diferença, né? Tinha muito mais originalidade, né? Naquela época, a gente jogava capoeira, mas eu tinha muito maior prazer em assistir os antigos na roda, cantando, tocando, jogando. Então, capoeira, tipo, a gente se jogava capoeira de uma outra forma. Eu me lembro muito bem de criança ir para o Mercado Modelo, para o Terreiro de Jesus, né, para esses lugares históricos da capoeira, para assistir, né? E por muitos anos eu fui tipo espectador, né? Eu assistia, eu admirava, né? Tipo, antes de você fazer parte daquele mundo, você aprendia a admirar, que é o que falta hoje em dia. As pessoas querem entrar, jogar, se exibir, mas esquece de apreciar o outro, de aprender com o outro, de observar o jogo do outro antes de se expor, entendeu? Então, até hoje eu continuo sendo essa pessoa que admira o outro, porque esse veio na minha época, né? E quando você entrava na roda, aí era tipo assim, uma benção. Meu Deus do céu, eu tô na roda, tô jogando com fulano e tal, entendeu? Uma coisa que você ficava esperando, né? Na fila mesmo, aquela oportunidade. Mas antes de você realizar essa oportunidade, você apreciava, né? E você escolhia com quem você queria jogar. Não quando iria jogar, mas com quem você queria e ficava esperando sua oportunidade. Não é o significado de hoje que as pessoas entram na roda com qualquer um a qualquer hora. Entendeu? E assim, era simplesmente um jogo, entendeu? Naquela época era o jogo, era o jogo para a vida, o jogo que você lembra a vida inteira, né? Eram momentos que o flash continuava batendo na cabeça, a gente lembra. A gente lembrava, por exemplo, em um bate-papo com um amigo, por exemplo, o mestre Antônio Matéria mesmo falou um lance que quando ele decidiu dar um tempo na capoeira para se dedicar com a música, nós estávamos caminhando, eu estava saindo lá da Escola Parque, caminhando pelo Palmiúdo, e ele estava vindo da casa dele. E aí nos cruzamos, ele aí me disse, Val, eu vou dar um tempo da capoeira, eu vou me dedicar à música. E eu fiquei assim, pô, Antônio, sei o que você quer, meu irmão, por que não? Entendeu? Então existia comunicação, né? Existia conexão entre as pessoas, né? E hoje em dia existe muita distância, muita individualidade, né? E essa é a diferença. Mas serviu como experiência e o que acontece hoje em dia na capoeira serve como experiência. Mas nós, como educadores, temos a obrigação de manter essa tradição, né? Manter a história viva. É o que eu tento fazer, né? Porque os argumentos, os discursos hoje em dia são outros, né? Interessante. Nós temos muita coisa a falar, mas só nesse tema aí a gente poderia gastar a live inteira, que é importante, né? Muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar hoje, eu sei que vão assistir amanhã. E essa era uma pergunta que eu queria fazer já lá no final, mas eu estava com tanta sede de perguntar, porque acabei não perguntando a Badaró e o mestre da matéria por um motivo ou outro, por causa do tempo. A capoeira antiga, você tinha um prazer, tinha um respeito, tinha um fundamento, tinha a esperar o seu momento, tinha de ir para a roda e ter o prazer de ver o mestre jogar, o mestre cantar, guardar aquele flash. Hoje em dia o pessoal pouco estão querendo respeitar, eu estou achando que os mestres velhos já não têm mais nada para poder oferecer, eles estão querendo entrar na roda e fazer uma coisa qualquer. E por esse motivo, muitos mestres de capoeira antiga, eu digo isso que eu estou na Bahia uma vez no ano, 2 vezes ao ano, os mestres antigos já não estão nem querendo falar, não estão querendo muitas vezes nem sequer participar de muitos eventos, porque não se sente valorizado, não sente essa harmonia que você está falando, e a coisa fica assim um pouco solta.
A gente não vamos nem entrar em detalhes, porque não é o objetivo da live, tá entrando em detalhes, minucioso para não agradar ou desagradar, mas todas as suas palavras, poxa, para mim foi um bálsamo, porque é a mesma linha de pensamento que eu tenho, né? Então, a roda de capoeira do mestre Vigílio, ela era, a gente chama da Universidade da Capoeira, onde se reunia todo mundo, desde a década de 60, 70, da década de 80, o mestre Alfredo estava lá, mestre João Pequeno, João Grande, todo mundo. Então, eu me lembro de você estar sentado, abaixado lá, para ver o mestre cantar, com aquele respeito, para aproveitar alguém, bater um papo, puxar uma coisa com você. E hoje em dia, a capoeira do jeito que vai, tão acelerada, totalmente diferente, não se percebe essas coisas tão importantes, né? Mas é verdade. Por exemplo, e reforçando isso, realmente, a roda do mestre Vigílio era uma delas. Que no domingo é a roda do mestre Vigílio, na Fazenda Grande, e a roda do mestre João Pequeno. Eu participei mais da roda do mestre João Pequeno porque eu tinha mais liberdade, longe do meu mestre. Porque, tipo, era uma rebeldia, né? Porque aí eu tinha essa liberdade de fazer algo longe dos olhos do meu mestre. Era eu, o mestre Marcos de Itaúna, Tai, alguns colegas meus lá da Liberdade. E foi na academia do mestre João Pequeno que eu tive a maior lição da minha vida, né? Eu levava meus irmãos, Jorginho e Ney, né? Que na época o Jorginho e Ney tinha 5 e 7 anos de idade. E uma dessas rodas do mestre João Pequeno, quando eu consegui levar o Ney e Jorginho, meu irmão, eu queria que as crianças jogavam muita capoeira, muita capoeira. E eu queria que esses mestres antigos, essa galera, era mestre Curió, mestre João Pequeno, só tinha fera, aquela a nata, né, da capoeira Angola da época. E eu queria que esses mestres vissem essas crianças jogando, né, porque na época eram muitas poucas crianças que existiam na capoeira da Bahia. Jorginho e Ney, eles eram destaques. E quando eles começaram, no início, chegava cedinho, eu ficava esperando 1 hora antes de abrir a academia. Éramos os primeiros a entrar na academia de João Pequeno, né? O mestre João Pequeno chegava, a gente ficava esperando. Aí ele abria a porta e a gente entrava. Nesse dia eu levei meus irmãos, e quando começou a roda, o mestre Curió, ele que era o cantador, né? Tomava conta da roda do mestre João Pequeno. Então o mestre Curió começou a cantar uma ladainha. Eu não tinha nenhum conhecimento, para mim era tudo novo. Eu queria também, como todas as crianças da época, eu queria jogar. O mestre Curió começou a cantar uma ladainha e eu já empurrei meus irmãos para o pé do berimbau. Vai. Eles foram. E quando o mestre começou a cantar, o menino já estava jogando. Tá. Foi a minha maior lição que eu tive na capoeira. O mestre deu um iê muito forte. Do jeito que o mestre Curió é. Que é isso? Vocês são alunos de quem? Quem são vocês? Aí eu humildemente falei, mestre, são meus irmãos, mestre. Ele falou, não sabe não. Primeiro você canta a ladainha, depois vem a louvação e tal, e antes pro jogo. Porra, assim, no maior jeitão do mestre antigo e mestre Curió. E eu, numa boa, falei, desculpe, mestre, eu não sabia não. E não foi a minha maior lição na capoeira. E naquela época era assim que a gente aprendia. Entendeu? Assim como eu tenho aqui o mestre João de Barros que está presente. Na minha época, nessa época das rodas lá do mestre João Pequeno, o mestre Novo foi um dos grandes mentores para mim. E o mestre João de Barros foi um dos grandes defensores, né? Nos momentos difíceis. É como se fosse um super-herói na capoeira para mim. Né? Quando eu entrava na roda, que estava tendo dificuldade no jogo, o João de Barro vinha, ele não estava nem no momento no evento, ele pulava, me tirava do jogo e me salvava. Então, ele foi um grande salvador para mim dentro das rodas de capoeira. E eu não conhecia ele. E desde esse momento ele já era... E depois de que ficamos amigos, ele disse, rapaz, eu era muito fã de vocês. E tal. Então, por isso que eu estava sempre aí presente. Aí eu terminava aquele jogo com dificuldade, que cada jogo era um aprendizado. Aí eu saía para tomar um arzinho do lado de fora da academia do mestre João Pequeno, e o mestre novinho batia no meu ombro e me dava conselho. Me ensinava capoeira sem
me ensinar a levantar as pernas. Então, o mestre No, para mim, foi um grande mentor. Para mim, foi um dos meus mestres, dos maiores mestres de capoeira que existe no mundo. Porque ele me ensinou a capoeira sem fazer eu levantar as pernas. Então, eu tenho muito respeito por essas pessoas, pelo fato de influenciarem muito na minha vida. Tá? Inclusive, quando o mestre Alfredo foi embora para o interior, eu continuei dando aula, segui o trabalho do mestre Alfredo, e também tinha necessidade de ter um mentor, um mestre. Então, eu tinha um mestre que eu admirava muito, foi a única pessoa que eu treinei capoeira, que era meu amigo na época, que era o mestre Alabama, que era meu amigo, e a gente eu tinha um grande apreciação pelo trabalho dele, gostava da capoeira dele, me espelhava muito no trabalho dele e fui treinar com ele, né? Treinei com ele um pouco, né? A gente trabalhou junto, viajamos para o exterior, né? Com uma companhia muito importante aí que foi criada, que chama Arerê da Bahia, né? Foi uma das melhores experiências que já tive em Salvador, né? Então, são pessoas que influenciaram muito na minha vida, né? Aí tem o mestre Boa Gente, nosso grande mestre Boa Gente, que é um meu mentor também, uma pessoa que me espelhava muito. Eu sempre vi o mestre Boa Gente como um negão da elite da capoeira, uma pessoa que eu me espelhava muito, queria ser igual a ele, queria ter um carro, queria ter uma escola, queria andar todo bem vestido. Então eu sempre Espelho, pelo estilo dele, pela elegância dele. Então, eu só tenho a agradecer. Então, são pessoas que realmente marcaram, né, na minha vida e eu me espelhei neles. Né? Como tive outras pessoas, né, que me deram muitas oportunidades, como o mestre Dinho, né? Foi quando eu comecei a fazer o show do Solar do Ião, mas antes do Solar do Ião eu já participei do show Mundo da Criança, lá no Sesc Senac, que foi no ano de 1982, eu acredito, que levei meus irmãos, Jorginho e Ney. E, bom, tem muitas pessoas, né, que fizeram parte dessa minha jornada e que eu só tenho a agradecer, meu amigo. é Entendeu? a família Boa Morte, né? As pessoas, têm alguns alunos que estão aqui, todos ali nos ajudando, que não conheceu, né? Ney, nem Jorginho, essa família, meu irmão, a família Fera, os meninos criança, já tinha gente ali olhando, admirando. E o Mestre Nô, você falou esse fato interessante, né? O Mestre Nô também me viu criança, o Mestre Nô não saía da academia do Mestre Vigílio, que eram amiguíssimos. E faz mais ou menos um mês e pico, eu passei mais de uma hora no telefone, e ele ainda me dando conselho, e ele conversando. O Mestre Nô consegue te ensinar sem pegar no seu pé, sem lhe ensinar um golpe, ele consegue te mentalizar, te deixar ativo na capoeira, ele tem isso, e você tem essa lembrança. E o que eu achei bonito, você vê o que significa. Eu não tenho nada contra a capoeira atual, não, porque nós estamos vivos, estamos na capoeira atual. Mas você vê que bonito da capoeira mais antiga, o respeito. O que você falou que o mestre Curioli deu um grito, oh, rapaz, tal, tem que ser a ladainha, depois a louvação, depois vem uma corrida, aí é que sai e tal. Para muitas pessoas, isso seria ofensivo. Ou para muitas pessoas, hoje em dia, na posição que você tem, que você está, poderia não comentar, mas foi um aprendizado marcante. Então, como você aprendeu isso, eu também aprendi, também fui reclamado pelos mestres. Os mestres mais antigos naquela época eram um pouco mais duros. Hoje em dia você não pode ser duro com o aluno, nem sequer não falar, porque já não está dentro dos limites. E você relata como um aprendizado o respeito que você teve na época, o respeito que você está tendo hoje em dia de relatar. Isso assim, de fundamental importância. Pô, o mestre Boa Gente, que não se encantou com o mestre Boa Gente, com a elegância, aquele elegância. Mestre Boa Gente é meu grande amigo, que uma trajetória aí também, sempre tive essa convivência. Mestre Alabama, eu acho que ele foi, né, e segue sendo uma grande referência de uma boa parte da capoeira baiana, né? Eu tenho o Mestre Alabama como essa grande referência de estilo, de estética, de beleza, de jogo, O Mestre Alabama, ele dava um passo adiante dos tempos, né? É isso mesmo. E eu via isso como espelho. Eu queria ser como ele, entendeu? Tanto que minha capoeira a capoeira é a capoeira que eu consegui
juntar um pouco da técnica do mestre Alabama com a plasticidade da dança do mestre Badaró. E, então, essas são minhas influências. Então, é a capoeira que eu defendo, entendeu? A capoeira como uma coisa plástica, linda, né? Forte, entendeu? E isso é a capoeira que eu acredito. Pessoal, deixa eu falar aqui o nome dos amigos aí. O mestre Sassá, Adaz, Hermana, Wallace, Milonésio tá aí, o mestre Jorge Satélite também, grande mestre Edson, Fernanda, Cabujai tá aí também, viu? Mestre Cabujai, um abraço ao mestre Piauí, a toda a galera. ACC Capoeira, Robson Silva, Robson acompanha todas as lives aí também, aluno do mestre Alfredo também, viu? Ike Doutor, Clipes Amargosa, mestre Gilson Amargosa, a família Clipes aí, o mestre Gilson, o mestre João de Barro. Mestre João de Barro, o senhor está ouvindo as histórias do mestre Val aí, né? Então, mestre João de Barro, meu irmão, era o grande nome da capoeira baiana. Teve os tempos do auge, que todo mundo via o mestre João de Barro, Ave Maria. A Negrete, um abraço, professor Siri. Mestre Badaró está aí acompanhando, o mestre Badaró deu um show. Mestre Malícia, Edivan. Bananal, meu querido, como é que vai? A Tete Caldas, a Ecu Capoeira, Emanuel, Mano, aí em Londres também. Capoeira Batuquejê, como é que vai, Batuquejê? A Guerreira, Clips Academia, Éder. É, nosso querido Éder aí, meu irmão, e o Capoeira Angola, a Éder Carlos, a todos que aí que estão acompanhando a live. Essa live é interessante hoje, porque nós temos assim um tema bem diverso, que é as vidas dedicadas à dança, à capoeira, né? O mestre Val está falando da capoeira, daqui a pouco ele vai falar da dança e da percussão, né? E o mestre Val também é um grande compositor. Mas eu tenho uma pergunta. O mestre Zambi, o mestre Zambi chegou aí agora também, a galera... Mestre Zambi. Meu irmãozão, temos uma trajetória aí junto, né? Mestre Zambi, essa roda maravilhosa lá na Cidade Baixa. Mestre Val, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Como foi que você iniciou, né? Você falou já um pouquinho aí rapidamente, né, do Solado União, né? Quem não passou pelo Solado União, mas eu queria que você mentalizasse aí um pouco a sua entrada, né, a sua influência nos shows folclóricos, né? Porque o show folclórico ele tem uma influência na capoeira fundamental, né? Grandiosa, a gente sabe disso muito bem, mas eu queria saber um pouquinho, que você faça um resumo aí dos shows folclóricos e da sua primeira viagem. Eu quero saber da sua primeira viagem, viu? Já que você viajou 57 países, misericórdia. Vamos do começo, tá? Vamos lá. Ok, primeiro eu tive conhecimento com a capoeira através de familiares, né? Eu tive um tio que fez capoeira, né? Que ele era da Marinha, né? E tive outro tio que era lutador, boxel. Inclusive, esse tio meu, que faleceu há muito tempo atrás, ele teve conflitos com o mestre Caissara. Então, ele brigou com o mestre Caissara. Então, era aquela coisa da época, né? De conflito, de dominar a área e tal, essas coisas. E meu tio, que fazia capoeira, eu já tinha interesse pela capoeira pelo fato de eu ir no parque da cidade e ver uma roda de capoeira. E aí tinha movimento de acrobacia, salto, jogo, e eu fiquei muito impressionado. Então, a minha primeira impressão foi essa: eu queria fazer aquilo, né? Isso aí desde criança. Então, eu comecei a praticar, sem ideia do que eu estava fazendo, juntei um grupo de amigos, comecei a fazer. E quando eu tive a oportunidade, que eu trabalhava no jornal, entregava o jornal, eu comprei um livro de capoeira. Comprei 2 livros de capoeira. Capoeira sem mestre, capoeira 45 figuras, né? São 2 livros de capoeira. E comecei a folhear esse livro e treinando entre a gente, né? Sem mestre, sem nada. E essa foi a minha trajetória. E depois comecei a treinar com o mestre Alfredo, e tinha o mestre Badaró, que era quase vizinho nosso, que ele dava aula de dança, capoeira, karatê no Curuzu.
né? Eu fiquei sabendo, mas não tive a oportunidade de participar dessa aula dele. E quando ele estava no Centro Social Urbano, como ele mesmo falou que ele foi que inaugurou o Centro Social Urbano, eu fui fazer aula de dança com ele. E a minha trajetória de shows começou com o Mestre Badaró. Foi quando ele, né, comecei a aprender o folclore, né, e me posicionar em palco e tal. E comecei a fazer ensaio com o Mestre Badaró e aula. Né? Em 1982, eu levei meus irmãos Jorginho e Ney para o Sesc, né? Inclusive, foi até através do Mestre Badaró, que era para participar do trabalho do show do Mirim, lá. Né? Aí eu fui, levei ele para o Mestre King e Raimundo, na época. E, bom, eles começaram a ensaiar, começaram a participar desse show. E eles me convidaram para participar também. Só que eu tinha 15 anos de idade. E ela falou, você vai ficar só na percussão, né? Parte da percussão, porque você já está muito velho para participar do show Mirim. E eu fiquei trabalhando aí. E a partir dessa experiência com o show do Sesc Senac, a irmã de Dinho, mestre Dinho da Topázio, ela era muito amiga minha, Lenice, ela mora hoje na Itália. Eu tinha muita amizade com ela, né? E como o Dinho e a família dele era quase vizinho nosso, e eu pedi a ela, conversa com o Dinho para ver se ela dá uma oportunidade para a gente fazer show no Solar do Ião. E ela conversou com o Dinho, falou, não quero não, tá cheio, já tem muita gente lá e tal. Eu comecei a insistir. Ele mandou fazer um teste. Eu fui lá no Solar do Ião fazer um teste. Eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos. E fiz o teste, comecei a fazer show no Solar do Ião. Aí levei meus irmãos, Jorge e Ney, que também eram pequenos, tinham 6 e 8 anos de idade. Daí o Marcos de Itaúna foi comigo, que era meu parceiro da época, que hoje em dia está na Argentina, né? E graças ao Mestre João de Barro também, que foi uma pessoa que conseguiu esse canal maravilhoso, que no caso o Mestre João de Barro ia viajar comigo para a Argentina, ele me convidou para viajar com ele, que na época nós trabalhávamos juntos em Salvador, na Tenda dos Milagres. E como ele não pôde ir, ele falou, Val, arruma uma pessoa para ir no meu lugar, né? Você escolhe quem você quer levar. Então eu decidi levar meu melhor irmão, meu amigo Mestre Marcos, né? Que na época, inclusive, estava com uma situação muito difícil, né? E em Salvador era complicada a situação dele. Eu falei, Marco, é uma oportunidade nossa, vamos viajar para a Argentina. Aí eu fui para a Argentina em 87 com ele, né? E, bom, voltando à minha primeira viagem, com o Mestre Badaró, minha primeira viagem eu fiz foi em 1983. Nós fomos para São Paulo participar do Projeto Zumbi, né? Dia Nacional da Consciência Negra. E 83. Em 84, com o Mestre Badaró, fomos para Angola, para a África. Essa foi a minha primeira viagem para o exterior. Eu tinha 17 anos de idade. Fomos para Angola. E na volta de Angola eu decidi ficar no Rio de Janeiro. Porque meu sonho era ficar no Rio de Janeiro. Eu tinha aquela coisa de Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro e debandei do grupo. Fiquei lá e... Bom, fiquei 3 meses, né? Dando aula lá nas favelas, lá, que minha família morava lá. E depois retornei para Salvador, que era muito novo, tive saudade e tal. E foi minha primeira viagem para o exterior, né? Já em 95, nós fomos para São Paulo com o Mestre Badaró novamente. Já o Mestre João de Barro já estava trabalhando com o Mestre Badaró. Fomos para São Paulo participar de um festival de dança nacional, onde nós fomos campeões, né? Com o grupo do Mestre Badaró. O Mestre Badaró sempre colecionando títulos, né? Para mim era o melhor de todos mesmo, naquele Brasil, naquela Bahia. E nessa viagem eu decidi ficar no Rio de Janeiro. Na viagem de volta, o ônibus parou no Rio de Janeiro, eu falei, eu vou ficar aqui. Aí desceu o Mestre Tai. Ficamos no Rio de Janeiro, sem saber o que fazer. A gente vai ficar aqui. E o grupo voltou para Salvador, né? E foi aí que conheci o Mestre Lencinho. O Mestre Lencinho afinado. Ele era o rei da rua, era o cara da rua, era o cara forte de capoeira, era forte de espetáculo. E eu comecei a trabalhar com ele lá na Carioca. E aí ele fez logo uma proposta para mim, Tai. Vocês querem ir para São Paulo comigo? Trabalhar na rua? Eu falei, claro. Ele falou, paga um salário mínimo por mês. Imagina. Um salário mínimo. Eu falei, vamos. Aí, Fazer o quê? salário mínimo para trabalhar na rua, para ficar jogando capoeira o dia inteiro, pulando, um sol quente. Ele falou, paga um salário, eu pago hotel, pago só comida. Aí fomos, eu e Tai, fomos para São Paulo.
e ficamos em São Paulo e viajamos pelo Brasil inteiro, Minas Gerais, Vitória do Espírito Santo, muitos estados, né, trabalhando na rua. E o Tai veio embora para a Bahia porque ele não aguentou o rojão, que era muito duro, e continuei lá. E uma dessas minhas apresentações de rua, aí passou a visitar um mestre, era o mestre Elísio Pita, né, que para mim é um dos grandes bailarinos de Salvador, e Giba, que hoje em dia está na França, né? Eles passaram e me fizeram um convite. Val, você quer viajar, quer trabalhar com a companhia de dança Oba Oba? Ou não Oba Oba, desculpe. Dona Flor e Dois Maridos. E eu falei para ele, sim, por que não? É uma turnê pelo Brasil, o Elísio Pita está indo para o Canadá e nós estamos precisando de uma pessoa para substituir ele, no caso, né? Na dança e na capoeira. Eu participei. Aí viajamos para Salvador. Meu sonho era sempre de participar de um espetáculo dentro do Teatro Castro Alves, né? Como um artista da Bahia. Eu tive a primeira oportunidade minha de participar do Teatro Castro Alves em um espetáculo. Foi em 1986. Né? A gente voltou, cheguei para Salvador, o espetáculo todo foi, viajamos o Brasil inteiro com essa companhia. Né? Aí eu voltei para o Brasil, em 87 foi quando fui convidado, ou voltei para Salvador, no caso, e foi quando eu decidi ir para a Argentina, que o mestre, convite do mestre João de Barro, né? E aí nunca mais parou, né? Eu fiquei na Argentina quase 3 anos, retornei para Salvador, fiquei viajando pelo Brasil, trabalhando com várias companhias de espetáculo, Rio de Janeiro, São Paulo, Oba Oba, Plataforma, Scala, eram as maiores casas de espetáculo no Brasil, né? Em Salvador, trabalhei em todas as casas de show. Moenda, Tenda dos Milagres, Solar do Inhão, Sex, Senac, como é que fala? O Alto de Ondina, e por aí vai, né? Em 92, eu fiz audição para o Oba Oba, né? A pedido do meus alunos, Val, vai fazer. O meu irmão Jorginho estava participando da companhia, e minha mãe falou, Val, eu estou preocupado com o seu irmão, que ele é muito novo, o Jorginho tinha 14 anos de idade, estava no Oba Oba, nos Estados Unidos. Minha mãe falou, quero que você fique perto do seu irmão. Aí eu fui fazer essa audição com o Oba Oba, passei imediato e viajei para os Estados Unidos com o Oba Oba, né? Então, por uma experiência de 3 meses na Broadway, também era um outro sonho que eu tinha de me apresentar na Broadway, como todos os artistas, né? Tem essa vontade de se apresentar na Broadway. Então, é aquela coisa que eu falo, das ruas de Salvador aos maiores palcos do mundo. Então, eu tenho esse orgulho de que a capoeira e a dança, a arte, né, em geral, me levou para esses lugares. Eu não tenho vergonha de nada disso, apesar de que em Salvador, nos trabalhos de rua que eu fazia, fui muito criticado, maloqueiro, tal. Mas eu fui um dos pioneiros que levou o espetáculo de show entre a capoeira, a dança, a música, para Salvador, na rua. Não era roda de capoeira de rua. Era espetáculo que a gente fazia. Na rua. Comigo aqui presente está o Bananal, que foi um dos meninos que trabalhavam comigo também na rua, né? O Adionei, né? O Nando, o Cigano, que ainda está até hoje aí, o Manuel Cigano, que até hoje está na rua fazendo o trabalho dele. Entendeu? Então, eu não tenho vergonha de nada disso, porque graças a isso, eu estou onde estou. E a questão também de saltos, né? Eu não queria simplesmente ser um capoeirista, eu queria ser um capoeirista cotado, eu queria ter capacidade para competir com todos em termos de espaço. Porque na época era o seguinte, quem dominava era o pessoal da Mangueira, é o pessoal da Massaranduba, era o pessoal da Boca do Rio, a capoeira forte, o pessoal da Massaranduba. Então, eu falei, não, a liberdade não pode ficar para trás, a liberdade tem história. E eu comecei a treinar e disputar de igual com esses caras. Então, tanto que tinha audições, a gente não tinha oportunidades. Por exemplo, o Viva Bahia, eu trabalhei no Viva Bahia já no final da época deles, que eu fiz alguns trabalhos, mas o Viva Bahia a gente não tinha oportunidade, porque as portas eram fechadas. Entendeu? Porque era o pessoal da Mangueira.
entendeu? E era complicado competir com essa galera boa, que a galera era boa, porque a galera pulava muito, jogava muita capoeira, muita história. Então, o que que eu fiz? Liberdade, vamos nessa. Comecei a treinar, ensinar todo mundo. E, bom, foi através do Solar do União que eu fui visto, né? Porque com o meu talento, Dinho acreditou nisso e deu essa oportunidade a esse menino novo, né? E foi daí que as portas se abriram, porque eu comecei a competir de igual com essa galera da Massaranduba, que era Caboquinho, Dum, né? O Mestre Finho, na época, que pulava pra caramba também. Então, é uma história, assim, incrível, né? Então, eu acredito que a gente tem que acreditar no nosso potencial e ver adiante. Eu sempre vi adiante. Eu sei, é isso que eu quero fazer na minha vida e eu não vou abrir mão. Tanto que eu fui com meus alunos, eu fiz da mesma forma. Eu motivei, incentivei eles. Graças a Deus, muitos deles, que hoje são meus amigos, continuam sendo meus amigos, moram fora do Brasil, né? Graças a essas oportunidades, né? Que conseguiram vencer. Isso eu acredito. Eu sempre acreditei na capoeira, sempre acreditei na dança, sempre acreditei no folclore, sempre acreditei, né, no talento, né, na capacidade individual de cada pessoa. É isso aí, mestre. Mas é muito aprendizado, né? Edionei, Nando, essa galera aí. Quando a galera conversa comigo, fala de você, fala assim, com esse carinho, com esse conhecimento, porque é importante, né? Eu pessoalmente, né, ainda comecei capoeira antes que você, eu falo aqui a alguns alunos que estão aqui, e falo a Tati também, que eu vou te dizer, viu? Val era o cara do momento, porque eu capoeirista mais velho do que ele, assim, rapaz, esse cara é impossível, acho que esse cara nem eu pensava que você tinha vindo do circo, porque eu digo, meu Deus, não vai ser, eu não tinha ninguém para saltar igual a Val, acho que ele quis superar os caras da Mangueira, quis... Pior que é verdade. Já tive muito conflito com essa galera, porque é o seguinte, Demais, a galera viu? não dava oportunidade, meu pai. Então é o seguinte, eles tinham um lugar que eles treinavam lá na Mangueira, que era no Pó de Serra. Eu consegui entrar nesse Pó de Serra, que era uma coisa fechada deles. Então eu tinha ousadia de sair da Liberdade. Nós tínhamos um grupo que chama, de ir para lá. Nós tínhamos um grupo que nós criamos, que na época chamava Obatená. Criamos esse grupo, aí juntamos pessoas da Liberdade e da Massaranduba. Né? No caso, Formiguinha, inclusive, que está aqui na Austrália, ele foi parte desse grupo, ele tinha 8 anos de idade. Era uma criança que participava do nosso grupo, junto com nossos alunos e com o pessoal da Massaranduba. Então, a gente fez uma junção, Liberdade e Massaranduba. Então, criamos essa amizade. Então, eu tive acesso ao lugar que eles treinavam, esse tal de Pó de Serra. E quando eu cheguei nesse Pó de Serra, como se fosse chegando numa casa de ginástica, né? Que você pisava, eu já pulava, eu já voava. Então, para mim, foi até difícil. Foi até difícil treinar lá, porque eu não estava acostumado com o chão mole. Aí eu fiquei assim, todo fora, mas aí se criou uma grande amizade. Tanto que houveram conflitos, Liberdade e Massaranduba, né? Porque a gente ficava tendo conflito e eu falei, olha, na Massaranduba só tem saltador, por exemplo. Aí os caras armaram um conflito, quer dizer, antigamente era assim, ok, vai ter uma roda na Boa Viagem, Liberdade contra Massaranduba. A gente foi e o pau quebrou, né? E a partir desse momento a gente criou essa amizade forte, mas teve que haver um conflito antes de criar uma amizade, entendeu? Então, são fatos que hoje em dia não existem. Não existe. Isso é história. O mestre Marcos Itaúna está aí para contar. O mestre, não sei quem mais estava nessa roda. O mestre Taia faleceu. O mestre Caboquinho estava. O mestre Dum. Eles podem contar essa história. Formiguinha estava. O Caboquinho, o Dum que você falou aí. Formiguinha, Ave Maria, rapaz, eu nunca vi os homens para soltar formiguinha uma peste. Mas Ave Maria, parece até que era um bonequinho, né? Mas o que eu entendo um pouquinho de capoeira, sem ter que estar falando nem tererê para lá, nem para cá, ademais de ter vários espelhos na capoeira, né?
até no salto você também tinha essa elegância, né? Você tinha essa postura e desenvolveu para ficar de igual para igual, como você falou, né? Fiz a audição do Oba-Oba, passei de imediato, que era impossível, a não ser como fechasse as portas, né? Que sempre todo mundo tinha, né? Suas panelinhas para alguém não entrar, porque se visse o homem, meu irmão, tinha que chamar de qualquer jeito, né? E isso é muito importante. Você falou umas palavras para mim interessantes, que o bairro da Liberdade é um bairro da cultura, né? Um bairro com aceitação popular na Bahia, todo mundo fala de liberdade, o bairro dos artistas, dos percussionistas, dos dançarinos, dos bons capoeiristas, né? Vou até revelar aqui, viu, que muita gente não sabe, eu escrevo minha biografia por aí, mas eu nasci no mesmo lugar que você nasceu, eu nasci na Liberdade, no Curuzu, viu? Mas eu sempre, eu sempre falo a todo mundo porque eu fui nascido e eu fui criado toda a minha vida no bairro da Fazenda Grande, que também é um bairro de artista, mas na minha certidão de nascimento está lá, Curuzu, Liberdade. E você tem essa vontade de, poxa, quando vi essa política, essa indiferença, de dizer, não, vou treinar, 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 e ensinar outros, né? A galera da Liberdade, você já tinha, pô, eu vi nessas palavras de Badaró, de repassar o conhecimento, tanto na tua matéria, na sua também, que não era simplesmente você queria ficar bom, competir, viajar e se mandar. Você não tinha esse pensamento egoísta só seu. Você queria arrastar seus amigos, você queria botar o pessoal, você queria ver os seus amigos que estavam te seguindo, como é Dionei, não, tanta gente mora fora do país hoje em dia, né? Que graças a Deus e ao empurrão que você deu, que foi um mentor, né? O mestre deles, né? É Dionei mesmo, sempre fala comigo, mestre, eu estou não sei aonde, mas meu mestre é Val. Eu também venho da mesma linhagem que vocês, porque Val é meu mestre. Né? Então eu sinto isso muito bonito e você já tinha essa vontade, né? De arrastar o pessoal, né, Val? Mestre Brasil, falando de rapaz, antes de começar a treinar com o Mestre Alfredo, eu já ensinava a minha comunidade. Até hoje eu sou assim, o que eu aprendo, eu passo. Eu acho que essa é a minha missão. Eu acho que essa é a missão do verdadeiro educador, né? E essa atitude eu sempre tive na minha vida, né? Então, outra coisa uma das qualidades que eu sempre tive com meus seguidores foi de cada aluno ter sua própria identidade, sua própria movimentação. Eu sempre procurei criar movimentos individuais para cada aluno meu, tá? O Bananal que passou por mim, ele tem os movimentos próprios dele. Então, eu sempre sentia, Bananal, essa é a sua capacidade, é isso que você vai fazer. Ele tem um movimento que é criado na capoeira, no salto, né? Que hoje em dia é usado na ginástica, que se chama o salto bananal. Ele está aí para dizer. É o salto escalado, que hoje em dia muitas pessoas fazem, mas eu já falei para eles, é uma coisa registrada, isso é seu, isso é nosso. Entendeu? E o Jorginho, meu irmão, da mesma forma, eu vi a capacidade dele, falei, você vai fazer um movimento diferente. O Jorginho tem um movimento criado por ele, que chama salto meio giro carpado, né? E por aí vai, cada um tem sua qualidade. Eu criei muita movimentação, porque como eu trabalhei muito na rua, e você tem que ser destaque, você tem que ser diferente. Entendeu? Eu não queria ser igual. Se você dava um salto mortal com uma pessoa jogando você com a mão, um salto do palhaço, eu queria que duas pessoas me jogassem na mão, eu ia subir 2 vezes mais alto e fazer uma coisa diferente, ia fazer um parafuso no ar. Então, eu sempre desafiei a minha capacidade e a capacidade dos meus alunos e seguidores. Então, porque eu acredito que cada pessoa é diferente. Entendeu? Então, eu queria ser diferente, não queria ser melhor que ninguém. Então, eu quero fazer algo que seja minha marca registrada. Eu acredito que é o que está perdendo na capoeira hoje em dia, essa identidade, essa coisa que as pessoas querem fazer o que os outros fazem. Eu nunca quis ser melhor que ninguém, nem fazer melhor que ninguém. Eu sempre quis fazer o que eu sinto. Nunca fui de brigar, nunca fui de... Sou problemático, mas não de questão de ser desordeiro e brigar. Se tive que ter problema com alguém, eu tive. É coisa de momento, né? Eu me lembro muito bem de você, Lazinho, nas rodas, porque você sempre foi um capoeira duro, com a sua... Que a gente é da mesma época praticamente, você é um pouco mais velho que eu, mas é aquela mesma época. Você sempre foi uma pessoa rígida no seu jogo, você sempre foi sério do jeito... Entendeu?
Então, existia o respeito. Lazinho assim, King Kong assim, fulano de tal é assado. E acabou. E cada um com a sua identidade. E no jogo, a gente se mostrava da nossa forma. E assim é a capoeira. Essa é a admiração que eu tenho pela capoeira antiga, como você falou no começo. É porque antigamente era assim. Hoje em dia, vamos jogar diferente, vamos copiar. Isso, não existe isso. Ninguém vai ser o mestre Valbomos, ninguém vai ser o mestre Lazinho, o mestre Virgílio, o mestre Curió, ninguém. Cada um tem a sua própria identidade, entendeu? Desde a época antiga, a gente estava preocupado de ouvir uma coisa boa, a gente não estava com aquele egoísmo de falar, a gente queria treinar para ser bom também e criar nossa própria identidade. Isso é importante. Hoje em dia todo mundo está copiando todo mundo, está todo mundo copiando todo mundo, e não vamos nem entrar nesse sistema e tal. Então, o mestre Boa Morte, ele tinha uns irmãos muito, tem uns irmãos muito bons, tem. Tinha essa preocupação com o seu bairro, com as pessoas que estavam ao seu entorno, com o bairro Liberdade em si. Foi querer desafiar, mas desafiar no ponto positivo, de você também criar sua própria identidade, você também ganhar seus espaços, e que, graças a Deus, modesta parte, com respeito a muita gente, que a gente já falou o nome, você conseguiu sobressair, e não só viajar 57 países, né, que não só viajar parece pouco, mas também, evidentemente, vir de um lugar e você é um menino novo e dizer, eu vou ficar aqui no Rio porque eu quero capoeirar, o que é que eu vou fazer? Isso precisa de muita força mental, buscando sua identidade, seu próprio espaço. Vou para a rua em São Paulo, vou para a rua em São Paulo. Evidentemente, da forma que você tinha essa capacidade, você sabia que em algum momento você ia ser visto, como você voltou a agradecer a oportunidade da irmã de Dinho, que era sua amiga e tal, e tal, e tal, e você chegou e Dinho deu essa oportunidade, que através aí do Solar você foi ser visto por várias outras pessoas e participou de todas as companhias, todas as casas de show que teve na Bahia, sendo um bom capoeirista, um grande capoeirista a despontar para o mundo inteiro. Eu vou ouvir a live algumas coisas amanhã novamente, mas eu queria aqui que você falou. Você foi para Angola, sua primeira viagem, você ainda era muito jovem. Você foi em 1987, né? 84. 84, eu botei aqui 87. 1984 já estava no continente africano, em Angola. Imagine a capacidade do homem, né? Deixa eu falar aqui com alguns amigos que entraram aqui. Capoeira Batuque, Guerreira, Clipes Academia tá aí colada, Éder Carlos, Carpete, Capoeira Angola, Fábio Maurício, o mestre da matéria tá aí assistindo a live, dando essa força, aniversário da mãe do mestre da matéria, CT, Contramestre Odorico, Contramestre Chiquinho, Ednice Cruz, Mestre Batata, Éder Santos, Mestre Zambi, Mestre Alfredo, seu mestre aí, nosso grande irmão, Mestre Alfredo. Boa noite, um abraço, Mestre Alfredo, Mestre da Lua. Meu irmão, aluno do Mestre Jorge Satete, MPA, Grupo Internacional de Capoeira, Mestre Paulo dos Anjos, Cláudia, Mestre Caroço, Wallace, George, Alex Baiano, Mestre Muralha. Como é que vai, Mestre Muralha? Nerivaldo, Aelen, Etio, 22, Amaral. Mestre Jorge Satete, um abraço. Vou mandar mais a Tati ler aí, viu? Mas a Tati quer fazer uma pergunta ao mestre Val, não foi que ele conseguiu soltar tanto assim, porque esse homem parecia... Até hoje eu escuto. O mestre Val era o homem, era o mestre, era o homem. Hoje eu vejo muita gente que acabava de dar um bacardinho, como vinha de frente assim, ele vinha, parecia que tinha uma mola no pé. Eu ficava assim, rapaz. Mas a gente nunca brigou, a gente sempre foi amigo, eu também trabalhei com o irmão dele, eu também tinha amizade com alguns da família e tal. Época boa, que a gente tem boas lembranças, e a gente vê essa preocupação de repassar o conhecimento. Mestre Val, tem uma perguntazinha aqui. Sim, mestre. Eu vou mudar, viu? Vou mudar o bate-papo, porque essa pergunta estava aqui escrita
para lhe fazer, né? Uhum. Aproveitar que o pessoal do Anjo de Angola, o pessoal da Descendentes, né? Que nós criamos, graças a Deus, no MPA, o Grupo Internacional de Capoeira Mestre Paulo dos Anjos, que é a reunião de grandes mestres, cada um cuidando do seu trabalho, mas quando for falar de Mestre Paulo, a gente se reúne para falar. E eu sempre comento um fato, assim, que as pessoas que presenciaram ficam assim de boca aberta. Eu não tive a oportunidade ainda, mas se Deus quiser, em algum momento, eu vou pegar aqui, pegar a Mestra Tati e vou saltar aí na Austrália para poder a gente ver. Na academia do mestre Val Boa Morte, mestre Boa Morte Bortali, Sim. na academia do mestre Val Boa Morte, algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estar aí, de irem lá, alguns amigos meus já me disseram, rapaz, você vai subir nas escadas, daqui a pouco você se depara com um desenho, uma pintura do mestre Paulo dos Anjos, muito grande, muito bonito. Eu digo, rapaz, eu sei, eu já vi foto, já vi tudo, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir aí. Mas tem muita gente com curiosidade de ir aí para poder ver, né? E aí eu vi alguns amigos dizer, rapaz, foi pô, o mestre Val, vamos embora ali, quando se depara com essa foto, né? O pessoal da Clips, mestre da Lua, mestre Jorge Satélite, mestre Lua, a rapaziada que está assistindo aí. Eu queria que o mestre Val falasse. Eu tenho uma curiosidade de saber quem foi que fez esse desenho, nessa pintura. Me fala aí alguma coisa, que tem muita gente curiosa, né? Mestre Lazinho, é o seguinte, o mestre Paulo dos Anjos, eu sempre tive uma maior admiração pelo mestre Paulo, né? Mais ainda quando, sabe, o mestre Alfredo abraçou, né, o mestre Paulo, né, como um mestre, como uma figura de maior importância na vida dele, né? E antes eu tinha família lá em Carmo de Faria, né? E eu frequentei muito a academia do mestre Canjiquinha quando muito criança. Meu primo treinava com o mestre Canjiquinha na época. E eu via o mestre Paulo dos Anjos, era aquela academia pequenininha que o mestre tinha lá, então, e eu conheci o mestre Paulo dos Anjos dessa época, né? Através de meu primo, inclusive. E lá eu vi muito o mestre Paulo dos Anjos, conversei muito com ele lá na época do Terreiro de Jesus, que ele ficava ali em frente, né? Tinha uma loja lá que fazia câmbio de dólar, não sei o que, ele ficava sempre ali, era o ponto dele. Então, sempre admirei a música do mestre, o estilo de jogo dele, então eu me espelho muito. A capoeira, eu vejo a capoeira do jeito que eu sempre vi o mestre Paulo jogando. A capoeira que eu defendo, é a capoeira que o mestre Paulo dos Anjos sempre demonstrou, né? Que não me pergunte se eu sou um goleiro, se eu sou regional, o que eu sou um capoeira. E o mestre Paulo dos Anjos, para mim, é um dos grandes espelhos. Ele é foi um dos verdadeiros capoeiristas para mim, né? Da capoeira da forma que ela deveria e deve ser feita e jogada. Então, para mim, né? E eu sempre tive ele como uma pessoa, um mártir, né? Na capoeira. E por respeito também ao meu mestre, a linhagem dele, né? Então, eu acho que a gente tem que as pessoas que a gente ama, considera, respeita, a gente tem que manter perto de nós. Então, ter ele na minha escola, assim como eu tenho a figura do mestre Alfredo, o mestre Marcos de Itaúna, o mestre Burguês, que foi uma grande influência com o meu trabalho na capoeira no mundo, meu irmão Ney Boa Morte. Então, para mim, para mim é um templo. E nesse templo tem que ter as pessoas que realmente, né, entendeu? E para mim ele ele é uma pessoa, entendeu? Então na entrada tem lá o nome dele, na parede tem a foto pintada, que foi uma ideia minha, claro, eu fiz o desenho no papel, né? Eu criei a arte, né? É assim que eu quero. E minha aluna, uma aluna minha que é artista, né, me ajudou na pintura, né? E, inclusive minha aluna a pintura é enorme na parede. Ela tem medo de altura. Ela só pinta onde ela pode alcançar. Então, a pintura é a parede toda.
Então ela teve que subir no andame, eu tive que ficar do lado dela, tipo, segurando ela o tempo todo, enquanto ela estivesse pintando. Ô, mestre, o papo tá tão legal que a live vai cair para encerrar. Oh, meu Deus. Vamos lá, mestre Val. Pessoal, a live nós vamos estar retornando para o mestre Val poder fazer os agradecimentos, que o bate-papo estava tão legal. Mestre Satélite, vamos cantar uma música em homenagem ao mestre Paulo. Não vamos encerrar a live assim, de qualquer maneira. Tá certo? Mestre Val, boa morte. Vamos lá. A live de hoje foi Mestre Estão em Matéria, Mestre Val, boa morte. Ô, meu irmão. O papo estava tão gostoso que a live caiu, rapaz. Terminou o momento. Termine aí, mestre, seu raciocínio. É que nem uma boa roda de capoeira, né? Tem começo, mas não tem fim, né? E eu estou muito feliz de ter participado dessa live maravilhosa, né? Infelizmente, é muito pouco tempo para a gente contar a nossa história, bater aquele papo, mas é bom que fica o gostinho para a próxima, né? Porque a questão é que nem o jogo. Hoje deu, amanhã é outro dia. E antigamente era assim, né? Vamos esperar até semana que vem, porque eu vou descontar aquela rasteira, eu vou descontar aquela brincadeira e tal, e assim é a capoeira. Bom, eu vou ter que ir também, que eu tenho que dar aula agora, né? Tenho 4 aulas hoje. Estou dando aula online, porque a academia está fechada, já tem 4 meses. E fazer uns agradecimentos aí, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a mestra Tati e o mestre Lazinho por essa oportunidade, né? Dada não somente para mim, como ao meu mestre Badaró, o meu irmão, meu camarada mestre Tony Matéria, né? Que são 2 pessoas de grande valia, né? Para a nossa cultura, para a nossa arte, para a capoeira, para a dança, né? E eu acredito que foi uma boa opção, né? E quem perdeu, perdeu. Espero que as pessoas assistam, porque tem muito aprendizado aí por parte desses 2 mestres aí, né? Maravilhoso, né? E agradecer ao meu mestre Alfredo, né? Por estar sempre presente, né? Por ser sempre presente na minha vida e ser meu amigo, né? E sempre que eu tenho uma dúvida, sempre que eu tenho um problema, sempre que eu tenho todos os meus assuntos eu resolvo com ele, dentro da amizade, dentro do conhecimento da capoeira, da vida, da música, o que seja. E da mesma forma, ele faz comigo, né? Então a gente está sempre em contato, né? O mestre Badaró, né? Que eu vejo uma vez no ano, 2 vezes no ano, quando eu vou nos Estados Unidos, que é o meu eterno mestre, o meu eterno amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, né? E procuro sempre seguir os ensinamentos, né? E são coisas boas, né? O meu irmão, meu melhor amigo, mestre Marcos, está na Argentina, que agora está numa live também, que eu deveria estar presente, né? Que ele faz um trabalho maravilhoso, né? E reúne várias pessoas para bater um papo toda semana. Eu quero agradecer também ao meu irmão, porque está sempre presente, é um cara que me conhece de toda forma, né? Lado bom, lado ruim, a gente se entende, né? O mestre Ouro de Barro pelas oportunidades, né? Pela amizade, né? E pelas vezes que ele entrou na roda como meu super-herói para me defender, né? Que eu acho muito... Eu acho que é uma das coisas mais interessantes na capoeira. Eu conheço muitas poucas histórias assim, de pessoas que te admiravam, pessoas velhas, antigas, pessoas de nome como ele, grande capoeirista, que me admirava como um menino que jogava bem a capoeira e ele gostava, entendeu? Então já gostava de mim desde aquela época. Então eu quero agradecer a isso, né, ao mestre de Barro e desejar tudo de bom para ele hoje e sempre, né? Ao mestre No por ser o meu mentor, né? Um mestre que nunca pediu para levantar as pernas, nem nunca cobrou nada de mim, simplesmente só passou conhecimento, né? Isso eu acho não tem preço, né? O mestre Alabamba por abrir a escola dele, o mestre Alabamba que sempre foi rígido de nunca querer aluno de outras pessoas, ele sempre fez os poucos alunos dele, mas ele me recebeu na casa dele como um amigo. Eu não tinha nem as qualidades, né, que ele gostaria de um capoeirista. Eu não era
flexível, eu não tinha essa qualidade, mas eu tinha a vontade, entendeu? E eu não tenho até hoje, não sou flexível, mas eu tenho a plasticidade, que é uma coisa natural do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E como falando de oportunidade, mestre Lazinho, acontecia muito de as pessoas, nas audições que eu fazia, por melhor que eu fosse, existia aquele lado, você é muito baixinho, você é baixo, sua perna é torta, você é muito bom, mas você é baixo. Pro meu show eu quero um cara alto, que dança, um cara como mestre, por exemplo, Edson Escovão, pessoas que tinham outra postura. Então eu não tinha essa postura, mas eu tinha capacidade. Então, tudo que eu consegui através da minha capacidade. Porque, pelo fato da minha postura, não existia. Eu era simplesmente eu. Entendeu? Mas eu procurei embelezar o que eu tinha dentro da minha capacidade. Então, eu ficava grande. Ficava maior que muitas pessoas, porque eu soube usar esse meu talento. Você baixinho viajou 57 países, hein? Graças a Deus. Então, Imagina! Você é um baixinho grande. É isso que eu quero deixar para as pessoas como pessoas como um conselho, né? Acredite no seu potencial, faça a sua parte, né? Não tem o porquê das pessoas de colocar para baixo. Você é a única pessoa que pode estar no top, entendeu? E eu sempre acreditei nisso. E sempre com meus alunos, as pessoas que me acompanharam, eu tratei da mesma forma. Nós temos aqui o Edionei, que eu já falou dele, que foi meu aluno também. O Edionei é pequeno, é mais baixinho que formiguinha, né? Mas o Edionei tem um potencial que você conhece ele muito bem, entendeu? Ele hoje mora na Alemanha. Ele viajou o mundo também, né? Fazendo capoeira, dançando, pulando. Mas ele sempre teve a discriminação também, que ele era muito pequeno, né? Era muito pequeno, mas ele teve momentos na vida dele que ele sofria com isso. Ele achou que não teve oportunidades por essa razão, né? Mas a vida dá oportunidade para gente. Nós temos um ser acima de nós que olha por nós, entendeu? Eu sempre falei para ele, acredite. Você não é feio, você não é pequeno, você é muito bom, você é talentoso e a oportunidade chega na hora certa. Eu acho que a gente tem que acreditar, só isso. Tem que acreditar e fazer a sua parte. Não fique esperando que as pessoas te abracem, porque simplesmente nós somos um a mais, entendeu? Então ele acreditou, hoje ele mora na Alemanha, é uma pessoa feliz e por aí vai, meu irmão. E tem outras pessoas que eu poderia estar falando também, mas o tempo já acabou. E eu quero agradecer ao mestre Dinho, ao mestre Luizinho, que é meu primo, Luizinho, que é mestre da Topaz também, hoje em dia. Meu primo. É meu primo de sangue. Ele foi uma das pessoas que me espelharam. Não treinei com ele, mas aprendi muito com ele, porque ele dava aula no Severino Vieira, na época, e eu não tinha condição de ir para o Severino, então não tinha dinheiro para pegar transporte. Foi por isso que eu treinava lá na rua e fui treinando na Liberdade, né? E muitos outros, né, que sempre tiveram presente na minha vida. Mestre Matéria, meu irmão. Axé, você é o cara. E Felipe, parabéns para sua mamãe querida, maravilhosa. E, galera, muito obrigado. Minha família também, minha irmã entrou aí, ela deu um alô também. A minha família maravilhosa, que sempre me deu apoio, sempre acreditou em mim. Axé para todos, muito obrigado, salve. Obrigado. Obrigado. Vamos encerrar fazendo um pouquinho. Mestre. Mestre Val, eu tô um pouco emocionado, viu? Eu tenho uma aluna que está aqui do outro lado do celular, que também tem uma estatura baixa, está ali com a mão na cabeça, ouvindo os seus conselhos. Eu também estou um tanto emocionado, porque eu também sei das lutas que eu já passei, pelas pessoas não acreditarem em mim. Algumas seguem não acreditando, mas eu sigo com o mesmo pensamento seu. Quem tem que me desafiar sou eu, e eu acredito no folclore, e por isso também que eu e a mestra Tati chegamos aqui, né? Somos menino pobre de Salvador, como você também, e que chegamos em algum lugar
Somos embaixadores da cultura, sem muita fama, sem reconhecimento do governo, mas não estamos aqui para reclamar e estamos seguindo, fazendo nossa parte. Muito obrigado por tudo, né, por seus ensinamentos, chegou até a emocionar muita gente. Aqui já de madrugada, não sei se os vizinhos vão reclamar, mas a mestra Tati quer cantar um pouquinho para o mestre Paulo. Vamos lá, mestre. Obrigado. Rapidinho, eu quero agradecer aos meus alunos aqui na Austrália, meus companheiros, as pessoas que estão aqui, né, de me acompanhando e no dia a dia comigo, porque eu acho que sem essa galera, Sim. eu não posso continuar com esse nosso trabalho, com essa jornada nossa, dessa nossa história. Valeu, vamos de música. A Bahia chorou, a Bahia sofreu, mestre Paulo dos Anjos foi morar no céu com Deus. A Bahia chorou, a Bahia sofreu, mestre Paulo dos Anjos foi morar no céu com Deus. Ele deixou a sua sequência para que possamos seguir. Pelo estilo de jogar, pelo mundo expandir. A Bahia chorou, a Bahia sofreu, mestre Paulo dos Anjos foi morar no céu com Deus. Meu irmão, um abraço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, mestre. Obrigado, Isso que- Axé. Até a próxima. Minha Até a sobrinha próxima. Ellen também. Um abraço para todos. Amo vocês. Tchau. Salve. Tchau, mestre. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado.